paz do Senhor Jesus, graças a Deus, sempre precisamos ser gratos ao Senhor por mais uma oportunidade, com mais um programa que Deus tem nos dado essa bênção, né? De pregar a palavra do Senhor através do rádio e TV. Isso é maravilhoso para nossas vidas. E precisamos tomar posse, né, irmão? Aquilo que o Senhor Jesus entrega nas nossas mãos, nós precisamos fazer de tudo para conduzir isso de forma responsável, né? E sabemos que é dado para quem quer, para quem faz. Né, como os talentos, né, foi dado 5 para um, 3 para outro, e 1 para outro conforme a capacidade de cada um. Então veja aí que o Senhor Jesus, Ele nos dá, nos entrega para nós dar conta do recado, né? E estamos aqui para pregar a palavra de Deus, genuína, verdadeira. Não me interessa coisa nenhuma de pregar de forma errada, colocando alguma coisa de homem, de mim mesmo ou de qualquer homem, porque eu não estou aqui atrás de fama nem de dinheiro, estamos aqui unicamente para pregar a palavra de Deus, pois trabalhamos. Aí eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo, ele diz: trabalho dia e noite para que não seja pesado a ninguém, trabalhando com as mãos para o próprio sustento. Então nós também afirmamos isso aqui. Deus nos entregou essas TV, rádio, mas trabalhamos e sustentamos com nossos próprios recursos, né, que Deus tem nos dado. Então nós não temos interesse algum aqui de pregar alguma coisa, a opinião de homem que nos ajuda, nos deixa preso nele, não. Aqui é palavra genuína. Aqui eu não me interesso de pregar denominação, né, irmão? Porque isso aí, placa de igreja, não salva ninguém, não. O que salva exatamente a palavra verdadeira, genuína. Então é preciso que a gente se interesse pela palavra. Não adianta você pertencer a uma grande denominação aí, uma congregação grande, com um grande líder, e não ir para o céu, não se salvar. Né? Eu não estou falando de ninguém, mas eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas precisamos olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia. Ouvir de tudo, retendo o bem. Né? Não despreze as profecias, né? O apóstolo Paulo diz. Ou seja, tudo que a gente ouve, a gente precisa examinar. Examinar e tudo retendo bem. Então não desprezar, porque muitas vezes Deus está falando com você e você despreza, você joga fora a bênção, né? Então, aí a gente examinar onde? Na Bíblia. Se a palavra está dentro da palavra de Deus, então é verdade e precisamos obedecer, né? Ainda que seja contrário às nossas vontades, porque a palavra de Deus, 90% mais ou menos aí é contra nós mesmos. Porque nós temos as nossas vaidades, concupiscência, deleites, nós temos as nossas avarezas, as nossas opiniões, nossos desejos carnais. E com isso, a palavra de Deus, ela sempre vai de encontro. Nós precisamos, por isso que chama santidade. Precisamos ouvir a palavra
e obedecer a palavra, e isso chama santidade. Vamos santificando, aprendendo a andar com Deus, a andar na palavra de Deus. É a mesma coisa do menino, qualquer ser humano nasce e ele não sabe nada, ele vai aprendendo. Ele aprende a comer, ele aprende a andar, aprende a falar, aprende a trabalhar e vai aprendendo. Então, do mesmo jeito é com o Senhor. Nós precisamos ir sempre aprendendo. Nós não podemos estagnar nem voltar, recuar, né? Então é assim que é as coisas do Senhor, e nós estamos aqui unicamente para isso. Nada mais. Fazendo o ID do Senhor, você pode dizer, mas por que não fica na tua, quieto, né? E não diz nada, fica calado e servindo a Deus quieto. Servir a Deus não é assim. Nós temos o ID do Senhor, uma ordem dada pelo Senhor, uma ordem imperativa mesmo, dada pelo Senhor, para que todos que aceitem a Jesus como Salvador, todos aqui aceitem o Evangelho, que aceite exatamente isso, essa nova vida de santificação, ele vá anunciando aos outros. Então, primeiro em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e até os confins da terra. Significa no teu lugar, vamos dizer na tua cidade, noutra cidade vizinha, né, no teu estado, vamos dizer assim, aí noutros estados e noutros países. Então é assim que é o ID do Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma você ter Jesus e você não expressar isso aí, você não externar esse Jesus, esse Espírito de Deus, esse Evangelho que está dentro de você. Então Jesus ele deixou bem claro, não se acende uma luz e coloca debaixo de um recipiente, mas sim no velador, ou seja, no teto, no lugar alto que ilumine todos que entrar no ambiente. Então veja que a luz estando em ti, tu tem que irradiar essa luz. Vós sois a luz do mundo, significa esclarecer, abrir a mente, ter vida. Vida é luz e luz é vida, né? Então é isso aí. E ele diz ainda, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você tem Jesus na vida, tu não esconde isso aí. Não tem como tu não anunciar. Não tem como um crente de verdade ele falar mais de 5 minutos com uma pessoa e não falar em Jesus. Não existe como. Porque os assuntos dele, tudo que ele vai falar, ele inclui Jesus. Porque Jesus está nos projetos, está nas palavras, está em todos os sentidos na sua vida. Então isso aqui faz parte do crente, da pessoa que tem verdadeiramente o Espírito de Deus na vida, o Evangelho genuíno e verdadeiro na sua vida. Você está sendo conduzido pela palavra, então isso aqui faz parte. Não é para mim ficar na minha. E outra coisa que as pessoas não entendem é que parece que a gente está se metendo na vida dos outros. Você ouve, às vezes conversa com uma pessoa e você não tem como você, às vezes, não repreender ou querer ensinar aquela pessoa e dizer, porque é uma responsabilidade que o Senhor Jesus nos deu de falar a verdade. Não deixar a pessoa enganada, ainda que essa pessoa não aceite nunca essa verdade. Mas você não pode deixar a pessoa sem falar, ou seja, porque a palavra de Deus, entenda, irmão, que não é só para salvar, ela é para salvar, só que ela é dita também para condenar. No sentido de quê? De você não aceitar. Mas ela é falada como testemunha. Vós sois as minhas testemunhas. Não significa vós sois os meus salvadores, que vão salvar a pessoa, não. Testemunho. Então você prega, não é
só para salvar. É para quem se salva e quem não salva, quem crê e quem não crê. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê é condenado, por aquela mesma palavra que foi pregada. Então, a gente tem a responsabilidade de pregar. Agora, você tem a responsabilidade de crer. Acreditar não é bem entender, é crer. Acreditar que Deus vai fazer. Então, entenda aí que o ID está dito agora, e a gente faz a parte da gente. Eu posso pregar o evangelho e não ser salvo. Também porque eu prego e não vivo. Eu prego para os outros e não para mim. Ou seja, eu prego que não acredito. Então, isso aí acontece muito. Jesus, ele falou que naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos e fizemos maravilhas. E eu vos direi abertamente: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então veja que tem muitos que vão pregar, que é o caso do Judas Iscariote, pregou o evangelho, expulsou demônio, curou enfermo, e não para ele. Ele não aceitou. Então entenda que o evangelho é de Deus. Os poderes é de Deus. O esse ide aqui, a Bíblia é de Deus. Não é minha. Então estou aqui, não estou fazendo a obra minha. Não. Eu não vou falar de mim mesmo. Para quê? Não, eu vou trabalhar aí sim, na minha empresa lá. Aí eu vou falar para os meus funcionários como é que eu quero. Fazer é uma coisa totalmente humana, totalmente carnal, terrena. Aí é outra coisa, é um trabalho, né, que eu vou fazer que não tem nada. Agora, quando aqui a palavra é de Deus, se você acreditar, aí você seguir isso, ainda que eu mesmo pregando, aí eu me perda. Mas você não se perde, se você acreditar. Então entenda, a palavra é para quem crê, seja quem prega, seja quem está ouvindo. Então não adianta você ficar olhando para homem, mas o cara prega e não acredita, é problema dele lá. Ele não faz o que ele está dizendo, é problema dele, deixa de se lascar para lá. Se arrebentar pelo meio, como foi o caso de Judas Iscariote. Que o próprio apóstolo Pedro, quando ele fala no primeiro discurso dele como igreja, como ali já depois de receber o Espírito Santo de Deus, ele falou sobre isso aí, que ele se arrebentou pelo meio, as suas entranhas se derramou e perdeu o seu presbitério, que é o Judas Iscariote. Então pode ser um de nós também. Agora eu tenho que cuidar de mim, para que eu mesmo pregando aos outros, o apóstolo Paulo fala isso, né, dizendo que eu subjugo o meu corpo, ou seja, eu coloco sobre o jugo do evangelho, eu me prendo ao evangelho, né? Então, me crucifico pelo evangelho, né? Eu morro pelo evangelho, é isso. Então ele diz, subjugo o meu corpo, para que pregando eu aos outros, eu, de alguma maneira, eu mesmo não venha ficar reprovado. Então entenda aí. Então ele tem que subjugar o corpo. O que é isso? Eu tenho que me prender ao evangelho mesmo. Permitir que o evangelho me santifique. Me separe do pecado, do erro, do caminho de erro. Né? De errar o alvo, de sair errante. Eu ir pelo lado certo, porque o evangelho está me dizendo que são palavras do Senhor, aprovada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é o que nós vamos falar aqui. É exatamente desse Rei que pode todas as coisas. Criou todas as coisas. João, capítulo
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Então não adianta você fugir para um lado e outro, que você vai encontrar sempre com ele. Naquele dia, muitos me dirão. Então ele é o Senhor que existe, todo homem vai passar por ele, vai prestar conta. Né? Então nós vamos aqui, Daniel. No livro de Daniel, capítulo 4. E eu vou ler um versículo aqui, irmão, que é o chave, um versículo aqui que eu considero aqui do que eu vou falar exatamente o principal, né? Então, Daniel, capítulo 4, versículo, último versículo do capítulo 4, que é o 37. Aqui fala de Nabucodonosor, aquele homem que era rei da Babilônia. A Bíblia diz, nesse mesmo livro, que Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor toda a terra, até o poder sobre os animais. Quando chegou o ponto dele entregar o seu povo, né? Por quê? Porque o povo estava orando muito, obedecendo a Deus? Não, rebelde. O povo estava de maneira que não acreditava mais em Deus. Foi obrigado. Deus, ele entra em ação, ele entra em ação no sentido de coloca um plano, ali muda até os projetos, tudo, né? Porque é aquela coisa. Se você crê, é uma coisa, se você não crê, é outra coisa. Mas Deus sempre ele entra ali com um plano de salvação, ali com a providência na hora certa, a misericórdia, que parece que não é. Entregando o seu povo, o próprio Jeremias, ele diz que o Senhor vai entregar o teu povo na mão de um ímpio, pior do que nós, mas é para salvar alguns. Irmão. Então veja que Deus, ele sempre está protegendo, ele está ajudando, lutando com o homem para salvar o homem. Quando ele vê que vai se perder todos, ou quase todos, aí ele entra com a ação, né, para que possa o povo reconhecer e recuar e buscar ele. Então foi o caso aqui, entregou na mão de Nabucodonosor todas as coisas. Mas foi uns crentes para ali, irmão, que deram exemplo naquele lugar, na Babilônia. Ali o primeiro é Cedraque, Mesaque e Abednego, e também Daniel, né, que deram exemplo ali. Mas primeiro foi os meninos, esses três aí, aonde não se dobraram diante de uma estátua de ouro que o rei fez, que quando tocasse a buzina tinha que todo mundo dobrar o joelho diante daquele negócio lá. E foi visto lá, de alguma forma, que eles não se dobraram. E foi denunciado. E ali foi o primeiro milagre feito ali, primeiro milagre, o primeiro exemplo para Nabucodonosor foi naquele dia da fornalha ardente, né, que quem não se dobrasse era jogado na fornalha, estava escrito. Então veja, aqueles meninos não se dobraram, foi denunciado, chamaram na frente do rei, o rei ficou presente e disse para esquentar a fornalha 7 vezes mais, e disseram para eles, vamos tocar aí, nós vamos dar uma chance para você. Aí tocar a buzina, vocês se ajoelham aí. Se não se ajoelhar, é jogado na fornalha. E aqueles meninos não se dobraram, irmão. Ele disse, fica tu sabendo, rei, que nós temos um Deus
nós dobramos o joelho só diante dele. Nós não vamos se dobrar diante do teu Deus. E se ele quiser, se o meu Deus quiser, ele pode me livrar nós da fornalha e de tu, ó rei. Se quiser. Se for à vontade, é claro. E ele quis, irmão. Naquele dia ele deu um exemplo ali, chamando a atenção daquele povo. Então o que eu estou dizendo aqui logo o que aconteceu, porque ali o rei já teve um grande motivo para buscar a Deus, para acreditar nos Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele viu jogar aqueles homens, a Bíblia diz que os que jogaram, eles morreram. Quando abriram ali a fornalha, chegaram perto, jogaram aqueles homens e eles começaram a andar lá dentro do fogo. O próprio rei que viu, vocês jogaram 3, eu estou vendo 4, e um deles tem a semelhança do filho dos deuses. Ele estava até certo, não era filho dos deuses, não, era filho de Deus. Então o próprio Deus, o próprio Jesus estava ali com os meninos. E tiraram para fora, nem cheiro de fumaça ficou nos seus cabelos, na sua roupa. Então veja aí. E ele baixou um decreto que tinha que todo mundo se dobrar diante de Deus, de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego. Mas ele continuou fazendo, foi dado conselho ali para aquele homem através de Daniel, mas ele não obedeceu, irmão. E ele ficou louco. Deus trocou o coração dele. Ou seja, a mente dele enlouqueceu. O homem sábio que conduzia o mundo na época ficou maluco, de tal maneira que foi comer capim junto com os bois. Durante 7 tempos, que acredito 7 anos. Então aqui, eu quero ler esse versículo aqui, depois nós vamos discorrer mais coisa aqui, mas só para você entender que ele já podia daí ele acreditar. O homem é assim. Acontece um milagre, você vê que foi Deus puro que fez. Mas depois você vai, aí começa a vaidade, começa a entrar no teu coração. Aquele homem teve um sonho e Daniel revelou o sonho para ele tudinho, dizendo que ele não podia ficar agindo como ele estava agindo. Ele tinha que mudar. Permitir, porque Deus queria mudar ele. Tinha dado toda a glória para ele, mas ele precisava mudar. Agir de forma conforme a palavra. Mas ele não mudou, irmão. E ele, um certo dia, ele olhou no seu palácio, no seu jardim, suspenso, nos seus alpendres, ele olhou aquela glória toda, aquele poder, e ele disse: essa é a grande Babilônia, que eu construí com meu próprio poder. Aí ele ouviu uma voz do céu, que disse: é tirado o teu reino. Foi daí que ele endoideceu. Então veja aqui, vamos ler aqui o versículo. Agora, aqui Daniel, capítulo 4, versículo 37, o último versículo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ah, sim. Então veja que o homem, irmão, é conduzido por Deus. É preciso entender que as ordenanças
os poderes, os principados e potestades do mundo espiritual é que manda no homem. É claro que o que vai vencer, o que tem poder acima de tudo é o de Deus. Mas existem os poderes das trevas, porque foi dado a ele, ao diabo, poderes e não foi tirado ainda. Então, sobre o homem, ele tem poder. Por isso, Jesus ele disse: não se pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um, desagradar outro, aborrecer um, e agradar um e aborrecer o outro. Então, veja que não tem como servir os dois de uma vez. Então, existe o príncipe deste mundo, que é o Satanás, que é das coisas terrenas. Ele te oferece aquilo que é perecível. Ele te enrola para te viver a tua vida em vaidade e perder a vida eterna. É o caso de Nabucodonosor. Aqui ele reconheceu. Aí foi salvo, claro. Mas se ele não reconhece, irmão, não seria. Mas ele reconheceu Deus, Por que Deus fez isso com ele? Para dar exemplo, tanto para ele mesmo como para nós. Ficar esse exemplo aqui de saber, quando você dá lugar, era aquela coisa, ele cria, mas não obedecia. Ele entendia a situação, que precisava, que Deus existia, que ele viu os milagres acontecer. Ele viu tanto essa questão da fornalha, como também do sonho que ele teve, que Deus revelou para Daniel sem ele contar o sonho. Revelou o sonho e o significado do sonho. Então entenda, ele sabia já que existia. Mas ele achava que podia enrolar, e chutando devagar, levando, empurrando para a barriga, como diz o ditado. Deus não é assim, não se deixa escarnecer, não dá sua glória a ninguém. Deus, ele é primeiro, ele não pode ser segundo. Ele nunca vai ser segundo na tua vida. Então compreenda. E o homem sempre está querendo colocar Deus em segundo. Quando você coloca em segundo, ele não existe lá. Você pensa que ele está lá, em segundo plano, mas ele não está. É como que seja assim: Senhor, peraí, deixa eu atender logo ele aqui, depois eu falo com o senhor. Aí depois pode falar 1 milhão de palavras, é tudo perdido. Ele não ouve, não. Então compreenda que ele é primeiro lugar na sua vida. Eu não vou aqui querer me colocar no lugar de santinho, ou querer dizer que eu sou alguma coisa. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Estamos lutando para aprender, sempre aprendendo, lutando para aprender, lutando para andar no caminho da salvação e buscando mais entendimento na palavra. Mas eu, todo dia, antes de começar o meu trabalho, eu tenho um culto. Um culto de 50 minutos a 1 hora. Ao Senhor, exclusivamente. E esse culto a Deus, as pessoas que participam, que são meus funcionários, eles batem o cartão e vão para o culto. Nós vamos cultuar o Senhor primeiro. Nós temos aí umas TV, rádio e uns programas de rádio e TV em alguns lugares. E temos alguns missionários também. Temos as TV e programas. Isso aí tudo recebe esse povo, eu pago antes de pagar meus funcionários. Então entenda, é primeiro.
Não pode ser segundo. Então, primeiro o espiritual. Primeiro a obra de Deus. Eu preciso priorizar. Aí Deus me deu, irmão, um rádio que eu comecei nesse rádio, me chamaram um dia para me pregar 10 minutos num programa de um rapaz aí da Assembleia de Deus. E depois ele disse: o pessoal gostaram aí da palavra, vem na outra quarta. Foi um dia de quarta-feira. Na outra quarta eu fui. Depois ele me disse: vem toda quarta. Tudo bem. Eu procurei honrar. Eu digo: não posso viajar, eu não posso fazer nada nesse dia, que eu vou lá, aquele 10 minutinhos no rádio. Aí, um dia eu fui nesse rádio, aí o rapaz não estava. No dia de quarta-feira ele não estava do programa. Eu vim na porta umas 3 vezes para vir embora. Eu digo: poxa, precisava fazer esse programa, não podia deixar isso aqui. E tinha a secretária do rádio, disse para mim: se eu quiser fazer, eu comando aqui os equipamentos aqui. E eu fiz aquele programa. Mesmo sem saber de nada, até hoje não sei de nada ainda. Mas foi muito ruim, assim, difícil tomar decisão. Eu fiz aquele programa, no outro dia eu fui, porque ele não estava, quem sabe estava doente. Era semanal o programa, de segunda a sexta. Aí eu fui na quinta, na sexta. Quando foi segunda eu fui. Aí ele estava lá. Ele me disse: Ramalho, você fica com o programa, se tu quiser ficar, fica, que eu não quero mais. Não vai dar de eu ficar mais. Aí eu digo: é meu. Fiquei com o programa 1 hora. Depois eu passei para 2 horas. Depois eu criei um programa, Jesus, a Verdade que Liberta, Kids, para as crianças, dia de sábado. Coloquei uma pessoa lá para fazer. Depois Deus me deu a metade do rádio, no sentido assim, eu aluguei a metade do rádio. Fiquei com a metade da programação do rádio. Depois Deus me deu o rádio todo, no sentido de aluguel. Aluguei o rádio 24 horas. E depois Deus me deu o rádio mesmo, de verdade. Comprei o rádio. E esse rádio tem melhorado. 97,9 FM. Aí você pode, se você quiser, onde você estiver no mundo, você buscar lá no Play Store, FM Marco Zero Jari. FM Marco Zero Jari. Então, 24 horas no ar, a web rádio, né? Ligada a ela. Então, era 300 watts de potência, está em 3 quilos. Porque ela é um rádio, não é comunitária, é um rádio comercial. Então, consegui, o Ministério das Comunicações, passar para 3 quilos de potência. Eu estou dizendo isso aqui para você crer, irmão. Você querer fazer aula, mas eu vou todo dia, estou desde 2011. Eu vou todo dia. Só se eu não estiver aqui, é muito difícil eu falhar no meu programa à tarde. Então você tem que honrar. Eu gravo e fica rodando no rádio noite e dia. Então é preciso que você queira fazer as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar. Não adianta você achar que Deus vai aceitar as tuas ideias. Não vai, não. Você tem que se sujeitar ao Senhor. Então veja aqui, eu quero ler aqui no versículo 34, né, aqui de Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo
E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cuja o domínio é um domínio sempre eterno, e cujo rei, o reino é de geração a geração. Não adianta o rei, né? É de geração a geração, irmão. É aquele que, se você não se apegar a ele, se você não ouvir o Senhor, se você não priorizar o Senhor, você vai perder tudo. Compreenda isso aí. Já perdeu. Porque, na verdade, Adão já jogou nós para fora, estamos perdidos. Precisamos recuperar, acreditando, obedecendo. Aí uma coisa, quando a gente fala de obedecer, dá medo até. As pessoas já dizem, não vou dar conta mesmo. Muitas pessoas já falei assim, rapaz, aceita Jesus. Não, eu não estou preparado, não vou dar conta. Não adianta para me aceitar e depois voltar. Não é assim, irmão. Entenda que depois que você resolve, você decide seguir o Senhor, existe um poder que te acompanha. Uma graça do Senhor, as armaduras de Deus que te protege, que te ajuda. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o Consolador que consola, que ajuda nas fraquezas, que ensina o que e como convém pedir, intercede por você. Existe essa proteção e esse poder que é acima do poder dos demônios, do diabo. Mas desde que você priorize, você queira. E esse priorizar, eu quero explicar direitinho, que não é com as suas próprias forças, seu própria inteligência, sabedoria, preparo físico ou intelectual. Não é isso aí não. É acessível a qualquer um. Então compreenda também outra coisa, que você vai ver mesmo, você vai enxergar dentro da obra de Deus, você vai compreender que tem patamares. Tem uns que produzem mais, outros menos. E também isso não é uma lógica humana que você possa dizer, definir no mundo espiritual quem está produzindo e quem não está. Então é com Deus, isso aí a obra é dele, é dele. Agora o que eu quero dizer, que você não precisa se preocupar com isso aí, porque quando você entra numa faculdade, você quer tirar 100%, ser aprovado, como eu entendo aqui, é 100% aprovado. Mas você não consegue. Mas você consegue 70%, 60% ou 30%. No caso da obra de Deus é assim. No caso da universidade, estou falando, não chega a ser assim, né? Mas se você tem uma porcentagem ali limitada que você passa também. Teve aqueles que tirou mais e outros tirou menos, mas todos passaram. Então veja que na faculdade você pode até ser reprovado, mas com Deus, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus disse que uns produzem 30%, outros 60% e outros 100%. Aí não precisa se apavorar. É fazer a obra, é querer, é pedir. Deus, eu quero fazer, eu quero. Pedir e dar-se-vos. Buscai. Não é pedir e se deitar. Aí achareis. Bater e abrir-se-lhe. Então veja aqui, Nabucodonosor diz que voltou o entendimento dele. E ele louvou a Deus, e ele reconheceu que esse reino aqui, esse Altíssimo aqui, o Senhor Jesus, o seu reino é eterno, é de geração a geração.
Não tem negócio de, não, só nesse tempo presente, depois se acaba, não. Então todos terão de prestar conta com ele, é um reino só. O diabo não tem reino, compreenda. Vai ser derrotado. Versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estovar a sua mão e lhe diga: que fazes? Estovar, amarrar, algemar suas mãos, o seu poder. Não há quem possa prender o poder de Deus, limitar o poder de Deus. Aí ele diz aqui: e lhe diga: que fazes? Dá conselho. Ei, está fazendo errado, Senhor. Não adianta, irmão. Eu falo um versículo da palavra de Deus que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Eu quero chegar no 11, mas é bom que diga o 10 para você entender. Ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, tu não pode chegar em Deus se não for pelo Espírito de Deus. Tu não pode entender as coisas de Deus, receber as coisas de Deus. O revestimento de poder, o consolo, o jugo, quando tu recebe o Espírito de Deus, vem com o jugo de Deus, que é exatamente a obediência à palavra. Que isso te traz descanso na alma, já começa a trabalhar em ti, e esse poder que passa por cima do maligno. É isso aí. Então entenda aqui, irmão, aí o versículo 11, de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Quem sabe, Paulo diz assim, quem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, como sabemos as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus? Então tem gente que, eu sei, não sabe nada, irmão. Não sabe, é por isso que ele está falando aqui dos soberbos. Enquanto tinha soberbo em mim, eu estava separado de Deus. É como que ele esteja dizendo isso. Mas na hora que eu me humilhei e reconheci, Deus deu o meu entendimento, eu voltei para a minha glória, a minha majestade de rei. Aí vamos prosseguir aqui, versículo 36. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. O reconhecimento de Deus é diferente. Era rei antes, ímpio, não tem valor de nada. Mas pense, ainda que você pense que tem, só tem uns dias, morreu, acabou. E agora aqui não, tinha a aprovação de Deus com Nabucodonosor. É preciso que a gente reconheça isso aí. Tem o conhecimento e o reconhecimento. Entenda que o conhecer Deus, ou saber que existe Deus é uma coisa. Agora, o conhecer é outra coisa. Aí até o próprio Jó diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo com meus olhos. Não é ver Deus, lá vai Deus, ele é baixinho. Não é isso não. Ou grandinho, ou branquinho. Não. É entender, é entendimento, é luz do Espírito, revelação, penetra as profundezas de Deus e traz para mim o entendimento do reino, o valor.
do reino, as riquezas da salvação eterna. O como procede, como se faz, o como é a lei de Deus, a justiça de Deus. Como isso se manifesta? De que maneira? Como? O que eu faço para estar justificado nessa justiça? Ou condenado nela? Só o Espírito de Deus vai revelar. Não tem como você, do homem mesmo, ele tirar, ele ser justo diante de Deus. Entenda. Isaías 64, versículo 6. As nossas culpas, ou seja, o melhor da nossa justiça é como trapo de imundície diante dele. Que as nossas culpas nos arrebatou como um redemoinho. Então veja aí que não é por isso aí, é pelo querer, é pelo esforço, que você é agraciado. E com isso, um favor imerecido te ajuda, te salva. Compreenda que jamais um homem pode obedecer a Deus 100%, mas ele é salvo pelo esforço. Como o próprio Jesus disse, já ressuscitado em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. É isso aí, não negar, guardar a palavra, não negar o nome. Aí com pouca força mesmo. E Deus não sabe? Então veja aqui. Aí chega nesse 37 que eu li aqui, né? Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades. Porque o problema maior é a mentira, né? E os seus caminhos, juízo, ou seja, é justo. Então entenda, é justificado. Quem anda no caminho do Senhor é justificado pelo Senhor. E pode humilhar os que andam na soberba. É isso aqui. A questão soberba. Cadê o sábio? Cadê o escriba? Cadê o sábio? Cadê o inteligente? Cadê o inquiridor desse século? Aonde é que eles andam? Então é assim que o Senhor faz, né, irmão? Aqui, vou só ler uns versículos aqui. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Nós vamos até o 16 aqui, 3 versículos, nós encerrar o programa. Mas veja aqui o que Paulo diz aqui. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Segurou o que dizia antes, ele sustentou diante de Pôncio Pilatos. Não sabe que eu posso te dar a vida ou tirar? Não, esse poder meu pai te deu. Se não fosse dado por ele, do alto, poder nenhum tu teria sobre mim. Isso aí, irmão. Segurou o testemunho. Glória a Deus. Versículo 14. Que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão. Ou seja, que não seja repreendido, não tenha nada a dizer contra. Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. O qual a seu tempo mostrará
o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A seu tempo mostrará, né? Aí o versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. É isso aí. Então veja aqui, habita na luz inacessível, a qual nenhum homem é o único que tem a imortalidade. Ou seja, todos têm a promessa de ressuscitar, receber um corpo glorificado, mas somente ele, a primícia da ressurreição, está na luz inacessível, aonde o homem nunca foi lá. Mas tem um pessoal aí que diz que tem um pessoal que vai lá aconselhar Jesus, interceder. Nunca. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. É assim, irmão. A luz inacessível, somente ele tem a imortalidade. É esse que nós pregamos. É esse que nós confiamos, acreditamos e que todo homem deve acreditar. É o dever de todo homem, é acreditar no Senhor Jesus e salvar ele e a sua casa, a sua família e quem ouvir ele, né? É isso aí, que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse programa, por essa oportunidade que ele tem nos dado num momento tão difícil, que nós precisamos buscar no Senhor com mais afinco, com mais desejo, para que possa nos salvar, nos livrar de todo mal. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pela a rica oportunidade que o Senhor nos deu, a mim e às pessoas que nos ouvem, nos assistem nesse momento. Abençoa essas pessoas, meu Deus, que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus do céu, o Espírito Santo, que é o consolador da alma do homem, possa se achegar a essas pessoas. Meu Deus, possa abraçar essas pessoas, capacitar, meu Deus, de tal maneira que venha crer mais e mais no Senhor. Meu Deus, ajuda eles, meu Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Meu Deus, dá força, dá entendimento, dá sabedoria, dá crença, dá fé, de maneira que venha expulsar o mal das suas vidas, das suas casas e prosseguir crendo na tua palavra. Ilumina a mente de cada um, meu Senhor. Abençoa. Nós usamos a autoridade, meu Deus, do Evangelho, da tua palavra, do teu ID, a favor dessas pessoas e repreendemos todo espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito que oprime a vida dessas pessoas. Eu te repreendo, eu te expulso, sai da vida dessa família, dessas pessoas e não volta nunca mais. É uma ordem, sai, liberta essas pessoas e a honra e glória seja do Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus que eu digo, sai e não volta mais. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.